Segunda, o ar pesado na sala de estar parecia insuficiente para os pulmões de Alaorzinho, que sentia cada molécula de oxigênio ser substituída pelo cheiro acre do arrependimento e da melancolia. Sentado diante de Zilá, com Alaor observando cada movimento como um abutre esperando o momento certo para avançar sobre a carniça emocional, o rapaz sentia o peito arder. Não era uma dor física dessas que um remédio resolve, mas uma agonia que vinha de dentro, das profundezas de uma alma que foi estraçalhada pelo fantasma de Janete. Falar sobre o passado com Janete era como esfregar sal em uma ferida que nunca fechou, uma chaga aberta que latejava a cada menção ao nome daquela mulher. Alaorzinho fechava os olhos e no escuro de suas pálpebras, o rosto de Janete surgia com uma nitidez cruel. O sorriso dela que antes era seu porto seguro e hoje era o motivo de suas noites em claro. Ele se lembrava de cada detalhe, de cada promessa feita sob o luar que se transformou em cinzas, e o peso dessa memória o esmagava diante de Zilá. Alaor, com seu jeito autoritário e impiedoso, não dava trégua, forçando o filho a encarar a realidade de uma vida que parecia ter estagnado no momento em que Janete partiu. O sofrimento de Alaorzinho era quase palpável, uma massa escura que envolvia a todos ali, fazendo com que Zilá apertasse as mãos com força, sentindo que aquela conversa era o preâmbulo de um desastre anunciado, um dominó que, ao cair, derrubaria toda a estrutura frágil que eles tentavam manter de pé. Enquanto a tensão na sala chegava a níveis insuportáveis, em outro canto, o inconsciente de Nayane se tornava um campo de batalha espiritual. O sono da menina não trazia descanso, mas sim uma tormenta de imagens desconexas que se afunilavam na figura de Gael. No sonho de Nayane, Gael aparecia como uma sombra onipresente, um vulto que a perseguia por corredores sem fim, onde as paredes pareciam suar medo e as portas se trancavam sozinhas. Ela via o rosto dele deformado pela distância, ou talvez pela culpa que ela sentia por algo que nem conseguia nomear. Gael era, no sonho, tanto um salvador quanto um carrasco, estendendo a mão apenas para retirá-la no último segundo, deixando-a cair em um abismo de incertezas. O suor frio escorria pela testa da menina, que gemia baixinho na cama, presa em uma projeção mental onde Gael simbolizava todos os segredos que os adultos ao seu redor tentavam esconder. Esse sonho não era apenas um delírio noturno, era o presságio de que a paz estava com os dias contados. Uma mensagem do subconsciente avisando que o mundo de Nayane estava prestes a ser virado do avesso por verdades que ela não estava pronta para processar. Verdades que sangravam através da imagem de Gael. Longe dali, o destino movia suas peças de forma ainda mais agressiva. Eduarda caminhava com passos firmes, mas o coração disparado em direção ao encontro com Valéria e Sol. Cada passo no asfalto ecoava como uma sentença de morte para a antiga ordem das coisas. Ela carregava consigo um segredo que queimava em sua garganta, uma informação tão poderosa que poderia reconstruir pontes ou implodir famílias inteiras. Valéria e Sol aguardavam sem imaginar que a presença de Eduarda ali não era uma visita de cortesia ou um acerto de contas superficial. A atmosfera entre as três era carregada de uma eletricidade estática que fazia os pelos do braço arrepiar. O olhar de Eduarda sobre Sol era diferente, não era mais o olhar de uma rival ou de uma conhecida distante, mas o olhar de quem vê o próprio reflexo em um espelho partido. Ela observava a postura de Sol, a forma como ela se defendia, e sentia uma mistura de nojo pela situação e uma empatia avassaladora que a deixava tonta. O confronto era iminente, e o silêncio que precedia as palavras de Eduarda era o tipo de silêncio que precede uma explosão nuclear, onde tudo que se conhece está prestes a ser desintegrado pela força bruta da realidade. Voltando ao epicentro da crise familiar, o momento que Alaorzinho e Zilá tanto temiam finalmente chegou. Eles não podiam mais sustentar o teatro de uma união que já havia morrido há muito tempo, apodrecendo por dentro enquanto mantinham uma fachada de normalidade para Nayane. Quando decidiram chamar a menina para contar que iriam se separar, o ar na sala parecia ter congelado. As palavras saíram da boca de Alaorzinho como facas amoladas, cortando o pouco de inocência que ainda restava no coração da filha. Zilá, com a voz embargada mas decidida, tentava justificar o injustificável, enquanto via o rosto de Nayane se transformar. O desespero da menina foi imediato e violento. Não foi apenas um choro, foi um grito de socorro de alguém que vê o chão sumir sob os pés. Nayane se desesperou de uma forma que fez as paredes da casa parecerem tremer. Ela implorava, questionava, jogava a culpa em si mesma, em Deus, no mundo, enquanto Alaorzinho e Zilá assistiam à destruição emocional da própria filha, impotentes diante do monstro que eles mesmos criaram com suas mentiras e sua incapacidade de se amarem. O choro de Nayane era um som lancinante,
uma melodia de horror que confirmava que a família perfeita era apenas uma carcaça vazia, e agora as vísceras estavam expostas para quem quisesse ver. Enquanto Nayane era estraçalhada pela notícia da separação, Eduarda finalmente soltava a bomba que mudaria a vida de Sol para sempre. Diante de uma Valéria atonita e de uma Sol que tentava entender o motivo de tanto drama, Eduarda deixou as palavras rolarem como pedras morro abaixo. Ela não suavizou o golpe, não preparou o terreno. Ela simplesmente cuspiu a verdade. Ela era irmã de Sol. O impacto dessa frase foi como um soco no estômago que tirou todo o ar do ambiente. Sol cambaleou, os olhos arregalados, buscando no rosto de Eduarda algum traço de mentira, algum vestígio de uma brincadeira de mau gosto. Mas só encontrou a verdade crua e nua. A revelação de que o sangue que corria em suas veias era o mesmo que o da mulher que ela via como uma estranha, ou até mesmo como uma adversária, fez o mundo de Sol girar. A emoção que se seguiu não foi de alegria imediata, mas um turbilhão de choque e negação e finalmente uma aceitação dolorosa. As duas se olharam, e pela primeira vez as barreiras caíram. O choro que brotou ali era um choro de décadas de perguntas sem respostas, de uma lacuna que finalmente estava sendo preenchida por uma verdade avassaladora. Elas se emocionaram, mas era uma emoção tingida de tragédia, pois sabiam que a partir daquele instante, nada mais seria como antes. As alianças seriam refeitas. Os inimigos mudariam de rosto e o peso desse parentesco seria uma corrente que as prenderia para sempre em um destino compartilhado que elas nunca pediram para ter. O destino de Sol e Eduarda agora estava selado pelo sangue, e o preço dessa revelação ainda seria cobrado com juros e correção monetária na vida de todos os envolvidos. Terça, o silêncio que antes reinava na mansão dos Amaral não era de paz, era o silêncio de uma granada que acaba de ter o pino puxado, e agora, no dia 12 de maio, a explosão é inevitável e devastadora. Nayane olha para Zilá e o que vê não é mais a mãe protetora, mas uma estranha vestida de mentiras. Uma mulher que arquitetou uma trama sórdida para aniquilar qualquer rastro de Janete naquela casa. A fúria de Nayane ferve no sangue, subindo pelas veias como um veneno que precisa ser expelido, e ela avança com palavras que cortam mais do que qualquer lâmina enferrujada. Ela repreende Zilá com um ódio que vem das entranhas, questionando cada palavra, cada armação, cada gota de veneno despejada contra Janete. O rosto de Nayane está transformado, as narinas infladas, os olhos injetados de uma indignação que beira a loucura, porque ela entende que a fundação daquela família é feita de areia movediça e traição. Ela grita, ela cospe as verdades na cara de Zilá, acusando a própria mãe de ser a arquiteta da desgraça alheia, uma mulher sem escrúpulos que não mediu esforços para apagar o passado e reescrever a história conforme seus interesses mais obscuros e egoístas. Mas Zilá, longe de se encolher diante da fúria da filha, reage como uma fera ferida que ainda tem garras afiadas e venenosas. O olhar que ela devolve para Nayane é de um desprezo gelado. Uma frieza que congela o ambiente e faz as paredes da mansão parecerem testemunhas mudas de uma abjeção sem fim. Zilá não nega a sujeira, ela a abraça e a joga de volta na cara de Nayane com uma força brutal. Com um sorriso cínico e uma voz que destila puro fel, ela afirma que Nayane não tem moral alguma para apontar o dedo, pois ela é o próprio reflexo do espelho da mãe. Zilá esfrega na cara da menina que ela cometeu o mesmo pecado, a mesma atrocidade moral ao inventar a mentira deslavada de que é a menina do passado de João Raul. É um embate de máscaras caídas, onde mãe e filha se reconhecem como cúmplices no crime da falsidade. Zilá detalha como Nayane planejou cada passo para enganar João Raul, como ela usou a inocência de um passado que não lhe pertence para escalar o poder, exatamente como Zilá fez contra Janete. É uma cena de baixaria explícita em termos emocionais, onde a dignidade é jogada no lixo e as duas se chafurdam na própria lama, provando que o fruto não cai longe da árvore apodrecida. Enquanto o inferno pessoal de Nayane e Zilá consome a sala de estar, o coração de João Raul é um campo de batalha devastado pelo ciúme e pela humilhação. Ver agrado nos braços de Leandro é como receber uma estocada no peito a cada segundo, uma dor que tira o chão e faz o mundo girar em um turbilhão de amargura. João Raul observa de longe, escondido nas sombras de sua própria incapacidade de reagir, sentindo o gosto amargo do fracasso subindo pela garganta. Cada risada de agrado com Leandro soa para ele como um deboche, uma confirmação de que ele é descartável, de que todo o seu sofrimento é invisível aos olhos da mulher que ele deseja. O suor de agonia escorre por seu pescoço enquanto ele aperta os punhos até que as articulações fiquem brancas. Ele se sente pequeno, diminuído, um espectador da própria desgraça.
Luan, astuto e sempre atento aos mínimos sinais de fraqueza alheia, nota cada tremor no rosto de João Raul. Ele percebe a faísca de ódio que brilha nos olhos do homem e entende que aquela dor vai transbordar em algum momento, transformando-se em algo muito mais perigoso do que a simples tristeza. Luan vê ali a oportunidade de ver o circo pegar fogo, saboreando a decadência emocional de João Raul como se fosse um banquete de vingança. De volta ao caos da mansão, Nayane percebe que a separação de seus pais e a partida de Zilá significariam o fim definitivo de sua estrutura de poder e proteção. Num ato de desespero absoluto, ela se coloca fisicamente entre Zilá e a porta, impedindo que a mãe deixe a mansão dos Amaral. A menina está fora de si, o cabelo desgrenhado, o grito entalado, declarando que ninguém vai a lugar nenhum até que essa sujeira seja enterrada. Ela entende que se Zilá sair agora, o castelo de cartas vai desmoronar sobre a cabeça de todos. Com uma autoridade distorcida pela necessidade de sobrevivência, Nayane afirma categoricamente que os Amaral precisarão guardar a história do anel em segredo absoluto, custe o que custar. Esse segredo é a corda que os mantém pendurados sobre o abismo, e ela não vai permitir que ninguém solte a ponta. O anel não é apenas um objeto, é o símbolo de uma farsa que envolve sangue, traição e o destino de Janete. Se a verdade sobre essa joia vazar, se o mundo souber quem realmente deveria estar usando aquele anel, a ruína será total. Nayane chantageia o destino, chantageia a própria família, transformando a mansão em uma prisão de luxo onde todos são reféns das mentiras uns dos outros. Enquanto isso, a vida lá fora segue em tons de cinza e incerteza. Iranildo, com sua voz que ecoa pelas ondas do rádio, cumpre seu papel, mas até o som da rádio parece carregar as vibrações negativas dos eventos que se desenrolam nas sombras. No centro da cidade, o clima esquenta por outros motivos. Alaurzinho, o homem que carrega o peso do mundo e da culpa nos ombros, decide se hospedar na pensão do Zuzanete. Sua chegada é como uma nuvem negra pairando sobre o lugar. Ele entra com sua mala carregada de fantasmas e uma expressão de quem já desistiu de lutar. Palhares, ao ver a figura de Alaurzinho ocupar o espaço, sente uma irritação imediata que sobe pelo corpo como uma urticária. Ele não quer Alaurzinho por perto. Ele sente que a presença daquele homem é um imã para problemas e má sorte. O embate visual entre os dois na recepção da pensão é tenso, com Palhares bufando de ódio e Alaurzinho ignorando a existência de qualquer obstáculo humano, mergulhado em sua própria autodestruição. A pensão, que já era um antro de fofocas e tensões, agora se torna o palco de um confronto silencioso que pode explodir a qualquer momento, bastando uma palavra atravessada para que o sangue suba à cabeça. Em meio a tanto ódio, surge um momento de entrega física que tenta, em vão, abafar os gritos da consciência. Irene e Valmir finalmente ficam juntos, mas não há nada de romântico ou puro nesse encontro. É uma fuga desesperada da realidade, um encontro de dois corpos que buscam no prazer momentâneo um anestésico para as dores da vida. Eles se entregam um ao outro com uma urgência quase violenta, como se estivessem tentando arrancar a pele um do outro para esquecerem quem são. É um ato carregado de tensão, onde o silêncio pós-coito será mais pesado do que qualquer briga, pois eles sabem que aquele momento não resolve nada, apenas complica ainda mais a rede de relacionamentos já tão desgastada. Eles estão juntos, mas cada um está terrivelmente sozinho em seus próprios segredos e medos, usando o outro como um escudo de carne contra o mundo cruel que o cerca. Mas o momento de maior densidade emocional, o ápice da melancolia que beira o insuportável, acontece quando Alaurzinho, isolado em sua dor na pensão, decide soltar o que está preso em sua garganta há anos. Ele começa a cantar uma música para Janete. Não é uma cantoria alegre, é um lamento, um fado de agonia que parece rasgar o ar. A voz dele, rouca e sofrida, ecoa pelos corredores da pensão, trazendo à tona toda a obsessão e o amor doentio que ele ainda nutre pela mulher do passado. Cada nota é um tributo à sua própria ruína. Ele canta como se Janete pudesse ouvi-lo através do tempo e do espaço, como se a música fosse um feitiço capaz de trazê-la de volta, ou, ao menos, de calar as vozes em sua cabeça que o acusam de tê-la perdido. Quem ouve aquela música sente o frio na espinha, pois percebe que Alaurzinho ultrapassou a fronteira da sanidade. Ele está perdido em um culto à memória de alguém que ele mesmo ajudou a destruir, e essa música é o hino de sua própria condenação. Até onde ele vai para manter vivo esse fantasma que agora ameaça consumir o que restou de sua vida e da segurança de todos na cidade? Quarta. O som da voz de Alaurzinho cortava a penumbra da pensão como uma lâmina cega, insistente e dolorosa, carregada de uma obsessão que o tempo não foi capaz de curar, mas sim de apodrecer.
Ele cantava para Janete, mas não era uma serenata de amor. Era um lamento de posse. Um hino de um homem que se recusa a aceitar que o passado morreu e que as cinzas não podem ser reacendidas. Cada nota que saía de sua garganta era impregnada por um suor de agonia, uma tentativa desesperada de resgatar uma mulher que não existe mais naquela configuração, uma Janete que ele guarda num altar doentio de sua mente. Ele olhava para ela com olhos vidrados, esperando que a música fosse um feitiço capaz de dobrar a vontade daquela mulher, mas o que encontrou foi um muro de gelo e desprezo. Janete o rechaçou com uma violência silenciosa que doeu mais do que um tapa na cara. O olhar dela era de puro asco, uma repulsa visceral por aquele empresário que tentava comprar o afeto com acordes melancólicos e uma presença sufocante. Ela o via como um carrasco que tenta se passar por vítima, e a forma como ela o repeliu com cada fibra de seu ser, deixou Alaorzinho em um estado de humilhação pública e interna, uma ferida aberta que latejava diante do vazio. A rejeição de Janete não foi apenas não foi uma sentença de exílio emocional que fez o empresário sentir o peso de sua própria insignificância. Enquanto o ódio por não ter o controle da situação começava a borbulhar em seu sangue, prometendo uma vingança silenciosa contra quem ousou desafiar seu desejo de posse. Longe dali, na mansão dos Amaral, o clima era de uma guerra fria onde o território em disputa era o altar. Nayane, com os nervos à flor da pele e a consciência pesada pelas mentiras que sustentam sua existência, avançou sobre João Raul como uma predadora que sente o cerco se fechar. Ela não pediu, ela exigiu, ela não conversou, ela pressionou. A voz de Nayane era um chicote, cobrando de João Raul o pedido de casamento que ela acredita ser sua única tábua de salvação antes que toda a farsa do anel e de sua identidade venha abaixo. Ela olhava nos olhos dele com uma intensidade maníaca, tentando extrair um compromisso que selasse seu destino e a protegesse da ruína iminente. João Raul sentia o peso daquela pressão, uma mão invisível apertando seu pescoço, enquanto Nayane descarregava sobre ele todas as suas inseguranças disfarçadas de autoridade. Ela falava de futuro, de família, de tradição, mas o que João Raul ouvia era o som de uma armadilha se fechando. O desespero dela era tão latente que chegava a ser palpável, um tremor nas mãos que ela tentava esconder e uma pressa que denunciava que o tempo dela estava acabando. Nayane sabe que se não houver um anel no dedo e um papel assinado, ela voltará para a sarjeta moral de onde saiu, e por isso ela sufoca João Raul com uma demanda que beira a insanidade, ignorando completamente os sentimentos do homem e focando apenas em sua sobrevivência social. Enquanto a tensão corroía as entranhas da mansão, em um universo paralelo de descobertas e laços de sangue, Eduarda e Sol viviam um momento de leveza que parecia um oásis no meio do deserto de traições. Elas se divertiam, permitindo que a descoberta de que são irmãs trouxesse uma alegria genuína, algo raro em meio a tantas vidas pautadas pelo interesse. O riso de Sol ecoava, encontrando ressonância no sorriso de Eduarda, e por alguns instantes as intrigas da cidade pareceram distantes. Mas essa felicidade era vigiada. Irene, sempre atenta e com a língua pronta para destilar veneno, não perdia um detalhe sequer. Ao lado de Valmir, ela comentava sobre Nayane com um tom de deboche que escondia uma inveja profunda. Irene dissecava cada movimento da menina, plantando sementes de dúvida no ouvido de Valmir, insinuando que a queda de Nayane seria mais rápida do que sua ascensão. Ela falava da garota como se falasse de uma praga que precisa ser erradicada, e Valmir ouvia tudo com um olhar sombrio, processando cada informação que poderia ser usada como munição no futuro. A diversão de Sol e Eduarda era o contraponto perfeito para a maldade que Irene destilava, mostrando que enquanto os buscam o afeto, outros só vivem para a destruição da imagem alheia. A baixaria atingiu um novo nível de sordidez quando Zuzu e Alaor decidiram que o pudor não tinha mais espaço em suas vidas. Eles ficaram juntos, entregando-se a um desejo que misturava interesse e luxúria, em um encontro que selava uma aliança perigosa. Alaor, com sua postura de patriarca decadente, via em Zuzu uma fuga ou talvez uma nova peça em seu tabuleiro de poder, enquanto Zuzu se deixava levar pela oportunidade de estar perto do centro do furacão dos Amaral. Esse encontro não era sobre amor, era sobre conveniência, sobre corpos que se usam para preencher vazios deixados por ambições frustradas. A fofoca sobre essa união correu rápido, e nos cantos da cidade, Agenor e Vilma não perderam tempo em comentar sobre a nova fase de Alaorzinho. Eles falavam com o desdém de quem observa um animal ferido na arena, rindo da decadência do empresário que agora cantava para fantasmas e buscava refúgio em pensões baratas.
Para eles, Alaurzinho era uma piada de mau gosto, um homem que perdeu a dignidade e agora se tornava motivo de chacota para os vizinhos. Uma queda livre que eles assistiam de camarote, saboreando cada detalhe da desgraça alheia como se fosse um banquete. O terror, no entanto, não dava trégua para a mente de Nayane. Novamente, o sono lhe trouxe Gael, e desta vez o pesadelo foi ainda mais visceral, mais agressivo. No sonho, Gael a acusava com o dedo em Riche, o rosto coberto por uma sombra que parecia sugar toda a luz ao redor. Nayane acordou no meio da noite com um grito preso na garganta, o lençol encharcado de suor, o coração batendo como se fosse explodir dentro do peito. O desespero da menina era total. Ela sentia que o fantasma de Gael estava se materializando, que o passado estava cobrando seu preço de forma sobrenatural. Ela sentou na cama, trêmula, olhando para os cantos escuros do quarto, esperando que Gael aparecesse a qualquer momento para arrastá-la para o abismo. Esse pavor constante estava destruindo a sanidade de Nayane, transformando-a em uma pilha de nervos que poderia desmoronar ao menor sinal de pressão externa. Ela se sentia vigiada, perseguida por uma memória que ela não conseguia apagar e por um homem que, mesmo em sonhos, tinha o poder de paralisar sua vida e arruinar seus planos de grandeza. No dia seguinte, a confusão de identidades ganhou contornos de tragédia psicológica. Valmir sentiu um incômodo profundo, uma náusea emocional, ao presenciar João Raul cair fundo na armadilha de Nayane. João Raul, cego pela necessidade de reencontrar a menina de seu passado, acreditava piamente que Nayane era Diana. Ver o amigo ser enganado daquela forma, ver a luz de esperança no olhar de João Raul baseada em uma mentira tão porca, fazia o estômago de Valmir revirar. Ele via a manipulação de Nayane funcionando perfeitamente, como um veneno que entra na corrente sanguínea de forma doce e fatal. Valmir queria gritar a verdade, queria sacudir João Raul e mostrar que aquela Diana era uma impostora de quinta categoria. Mas o peso dos próprios segredos e as alianças tortas daquela cidade o mantinham calado, alimentando um mal-estar que prometia explodir em uma agressão física a qualquer momento. A farsa estava atingindo o ponto de não retorno, e o sofrimento de João Raul, alimentado por uma falsa nostalgia, era o combustível que Nayane usava para queimar todas as pontes atrás de si. Alaurzinho, percebendo que o cerco estava se fechando e que ele precisava de aliados no esgoto, fez uma proposta para Zilá. Foi uma conversa de negócios feita em tons de ameaça, onde o empresário ofereceu algo que Zilá não poderia recusar, mas que exigiria que ela entregasse o que restava de sua alma. Eles se olhavam como dois jogadores de pôquer em uma mesa clandestina, cada um escondendo as cartas sujas que poderiam destruir o outro. Enquanto isso, a união de Zilá com Sinara e Ronen despertava desconfianças imediatas. Sinara, que conhece o cheiro de traição de longe, sentiu que aquela aproximação era um cavalo de Troia. Porque Zilá, a mulher que sempre se achou superior, agora se unia a eles. O clima entre o trio era de pura falsidade, com sorrisos amarelos e palavras medidas, enquanto Ronen tentava manter sua fachada de importância. Mas o desastre estava sendo arquitetado em cada aperto de mão. Era uma aliança de perdedores que tentavam desesperadamente encontrar um jeito de derrubar quem estava por cima, sem perceber que estavam apenas cavando um buraco maior para si mesmos. No meio desse turbilhão de ódio, Leandro buscava uma saída pela via do afeto, mas até isso estava contaminado pelo ambiente tóxico. Ele procurou Eduarda, pedindo ajuda para pedir agrado em casamento. Leandro, em sua ingenuidade ou desespero, acreditava que um gesto romântico poderia salvá-lo da depressão e do ciúme que o consumiam. Eduarda ouvia o pedido com um misto de pena e sarcasmo interno, imaginando como aquela notícia cairia como uma bomba atômica no colo de João Raul. O pedido de casamento de Leandro para agrado não seria um momento de flores, mas sim um gatilho para uma carnificina emocional, pois João Raul não aceitaria perder sua agrado para um homem que ele considera inferior. O plano estava sendo traçado, e Eduarda, agora parte dessa teia de irmãos e segredos, tinha nas mãos o poder de acelerar ou destruir esse noivado, dependendo de como o vento do interesse soprasse. Para fechar o dia com o nível de agressividade lá no alto, Alaurzinho não se conteve e partiu para o confronto direto com Ronen. Ele não mediu palavras para ridicularizar a atuação de Ronen, humilhando o homem diante de quem quisesse ouvir. Alaurzinho despejou todo o seu fracasso com Janete e sua raiva com a vida em cima de Ronen, chamando de medíocre, de farsante e de lixo humano. O empresário usou seu poder e sua voz imponente para esmagar o pouco que restava da autoestima de Ronen, criando uma cena de baixaria deplorável onde o objetivo era apenas ferir e diminuir o outro.
Roney, acuado e fervendo de ódio, guardou cada ofensa como uma dívida que seria cobrada com juros de sangue. O embate entre os dois deixou claro que não havia mais espaço para diplomacia naquela cidade. As máscaras haviam sido incineradas e agora o que restava era o instinto mais primitivo de sobrevivência e vingança. A pergunta que ficava no ar, enquanto Alaurzinho se afastava com um sorriso sádico e Roney tremia de fúria, era: quem daria o golpe final antes que o sol se pusesse sobre as ruínas daquela família? Quinta. O ódio que Alaurzinho destilava pelos poros naquela manhã de quinta-feira, dia 14 de maio, era algo que nem o ar-condicionado mais potente do escritório do Grupo Amaral conseguia resfriar, pois a presença de Roney ali, ostentando aquele sorriso cínico e uma postura de quem era o dono do mundo, era o combustível necessário para uma explosão que prometia reduzir a pó qualquer rastro de diplomacia que ainda restasse naquela empresa. Alaurzinho não via apenas um funcionário ou um desafeto diante de si. Ele via o símbolo de sua própria decadência. O homem que ousava zombar de seu sofrimento por Janete e que agora ocupava um espaço que ele queria ver vazio, e foi por isso que ele avançou, com as veias do pescoço saltadas e a voz tremendo de uma fúria contida, gritando a plenos pulmões que Roney estava demitido, que ele deveria pegar suas coisas e sumir da face da terra, para nunca mais ousar cruzar o caminho de um Amaral. O olhar de Alaurzinho era puro veneno, uma vontade visceral de esmagar a existência de Roney ali mesmo, mas o que ele recebeu de volta foi uma gargalhada seca e metálica, um deboche que cortou a sua autoridade como se fosse manteiga. Roney, sem mover um músculo do rosto que indicasse medo, aproximou-se do empresário e com uma voz calma que chegava a ser insultuosa, lembrou de cada cláusula, de cada vírgula e de cada parágrafo do contrato de ferro que ele possuía com o grupo. A humilhação de Alaurzinho foi total quando ele percebeu que sua raiva era impotente diante de um papel assinado, e que Roney estava cravado na empresa como um parasita que se recusa a abandonar o hospedeiro, rindo da cara do patrão que agora se via obrigado a suportar o mau cheiro da traição dentro da própria casa. Enquanto a guerra de egos consumia as salas de reunião, em um canto mais silencioso, mas não menos doloroso, Malvino carregava o peso de uma consciência que parecia ter sido passada em um moedor de carne, sentindo cada fibra de seu ser latejar de arrependimento ao olhar para Janete. O remorso de Malvino era uma massa densa que o sufocava, e ele não aguentava mais um segundo sequer sem despejar toda a sua culpa aos pés da mulher que ele tanto feriu. Ele se aproximou de Janete com a cabeça baixa, os olhos marejados de uma vergonha que não cabia no peito, implorando, com uma voz que mal saía da garganta, que ela o perdoasse por ter sido tão cego, tão estúpido e tão covarde a ponto de acreditar nas mentiras venenosas de Zilá. Ele descreveu em detalhes como o veneno de Zilá entrou em seus ouvidos e apodreceu seu julgamento, transformando sua confiança em Janete em um campo de batalha de desconfianças infundadas. Malvino se sentia um lixo humano, uma marionete que Zilá manipulou com uma facilidade assustadora, e ver Janete ali, com a dignidade que ele tentou roubar, era como receber uma facada no coração a cada palavra de desculpas. Ele sabia que o perdão não viria fácil, que o estrago que ele causou ao dar ouvidos àquela cobra era permanente. Mas a necessidade de se redimir era sua última tentativa de não enlouquecer diante da própria mediocridade. Enquanto Janete o observava com uma mistura de pena e distância que doía muito mais do que qualquer grito de ódio, a teia de mentiras que Nayane teceu ao redor de si mesma começava a mostrar os primeiros fios poídos e Valmir, com sua percepção aguçada pelo instinto de quem já viu muita sujeira, não estava mais disposto a fechar os olhos para as incoerências da menina. Ao conversar com Irene, Valmir sentia uma inquietação que subia pela espinha, um desconforto que se transformava em uma desconfiança sólida a cada frase que Irene soltava sobre a conduta de Nayane. Eles dissecavam a vida da garota como se fossem legistas examinando um cadáver cheio de mistérios. E Valmir percebia que o que Nayane dizia ser sua história não passava de um roteiro mal escrito para enganar João Raul. O tom de voz de Valmir mudava, ficava sombrio, carregado de uma suspeita que poderia destruir o futuro de Nayane em um piscar de olhos. Enquanto ele trocava olhares cúmplices com Irene, que adorava ver o circo pegar fogo, eles falavam sobre a forma como ela se infiltrou na vida de todos, sobre as coincidências convenientes demais e sobre o olhar de quem esconde um cadáver no armário. Essa desconfiança de Valmir era o início do fim da paz de Nayane, uma rachadura no vidro que em breve faria tudo estilhaçar sobre a cabeça da impostora que ousou brincar com o passado de homens poderosos e perigosos. O contra-ataque dos Amaral, no entanto, veio com a força de um trator.
Alaor e Alaorzinho, unidos pelo ódio comum a Honey e pela necessidade de reafirmar o poder da família, convocaram uma votação de emergência para expulsar o invasor do grupo Amaral de uma vez por todas. O clima na sala de reuniões era de funeral para Honey. O ar estava carregado de uma eletricidade estática que fazia os pelos do braço arrepiar, com os dois homens lançando olhares de execução sumária sobre o desafeto. Eles acreditavam que tinham o jogo ganho, que o peso do nome Amaral seria suficiente para esmagar qualquer resistência e varrer Honey para o lixo da história da empresa. Mas o que eles não esperavam era a intervenção diabólica de Zilá. No momento crucial, quando a sentença estava prestes a ser proferida, Zilá surgiu como uma sombra protetora, usando todo o seu capital político e seus segredos guardados a 7 chaves para salvar seu comparsa. Com uma manobra fria e calculista, ela desmantelou o plano de Alaor e do filho, deixando-os boquiabertos diante de sua audácia. Zilá não salvou Honey por bondade, mas por necessidade estratégica, mantendo sua peça no tabuleiro para continuar o jogo de destruição interna, enquanto Alaor e Alaorzinho ferviam em uma impotência humilhante, percebendo que Zilá ainda tinha as rédeas daquela carruagem de horrores. Enquanto isso, nos bastidores da criação e do afeto, Eduarda tentava colocar alguma ordem no caos emocional de Valéria, aconselhando-a sobre como lidar com a formação de Sol. Eduarda falava com a propriedade de quem conhece as cicatrizes de uma vida familiar conturbada, tentando guiar Valéria por um caminho que não repetisse os erros do passado. Mas a tensão entre o que Sol precisava e o que Valéria conseguia oferecer era uma barreira quase intransponível. Mas a verdadeira batalha de Eduarda estava em outro fronte. O confronto entre Valmir e Nayane finalmente aconteceu, e foi uma cena de dar nó nas tripas. Valmir não mediu palavras ao colocar Nayane contra a parede, jogando na cara dela todas as suas dúvidas e as mentiras que ele estava começando a desmascarar. O clima entre os dois era de pura hostilidade, um embate direto onde o medo de Nayane se transformou em uma agressividade defensiva assustadora. Em vez de se encolher, Nayane reagiu como uma cobra encurralada, lançando ameaças sutis, mas letais contra Valmir. Ela deixou claro, com um brilho maníaco nos olhos, que se ele tentasse derrubá-la, ela levaria todos os segredos dele junto para o túmulo social. Foi um jogo de quem tem a mão mais suja, e a ameaça de Nayane pairou no ar como uma promessa de destruição mútua assegurada, deixando Valmir em um estado de alerta máximo, percebendo que a menina era muito mais perigosa do que ele jamais imaginou. A podridão moral não parava por aí, pois Honey, sentindo o peso do cerco que se fechava ao seu redor, buscou refúgio na única pessoa que ele acreditava que poderia entender sua mente deturpada, Agildo. Em um momento de fraqueza que beirava a confissão religiosa, Honey abriu o peito e confessou sua obsessão doentia por Zilá. Ele descreveu como aquela mulher o consumia, como o poder dela o atraía de uma forma que o deixava sem ar, e como ele estava disposto a qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para mantê-la ao seu lado ou sob o seu controle. O relato de Honey era carregado de uma luxúria sombria e de um desejo de posse que transformava Zilá em um troféu macabro. Agildo ouvia tudo com um misto de repulsa e fascínio, percebendo que a aliança entre Honey e Zilá era uma bomba relógio prestes a explodir e levar toda a cidade pelos ares. A confissão de Honey não era um pedido de ajuda, era a afirmação de uma patologia emocional que o tornava imprevisível e extremamente letal para qualquer um que tentasse se atravessar entre ele e o objeto de sua obsessão. Para completar o cenário de manipulação e interesse, Blake surgiu com uma sugestão que parecia um presente, mas que carregava as sementes de uma discórdia ainda maior. Ele sugeriu a Alana que Agrado e Eduarda fossem as grandes estrelas do festival promovido pelo Grupo Amaral. A ideia, à primeira vista brilhante para o marketing da empresa, era na verdade um barril de pólvora pronto para estourar. Colocar Agrado e Eduarda no mesmo palco, sob os holofotes do festival, era garantir que os ciúmes, as rivalidades de sangue e as disputas de ego ganhassem uma vitrine pública de proporções catastróficas. Alana ouvia a proposta com olhos ambiciosos, já imaginando o lucro e a repercussão, sem se dar conta de que estava sendo usada por Blake para acelerar a colisão de mundos que já estavam em rota de choque. O festival, que deveria ser um momento de celebração, prometia ser o cenário perfeito para que todos os segredos do Grupo Amaral, todas as traições de Alaorzinho e todas as mentiras de Nayane fossem expostas diante de uma multidão ávida por sangue e espetáculo. O clímax dessa quinta-feira de cão se deu quando a noite caiu e o silêncio da mansão foi quebrado pela respiração ofegante de quem sabe que a corda está prestes a arrebentar. Nayane, após o embate com Valmir, sentia o mundo girar, o medo de ser descoberta lutando contra sua sede de poder.
Ela sabia que a ameaça que fez a Valmir era um caminho sem volta, e que agora ela teria que agir com uma rapidez diabólica para silenciar qualquer um que ousasse questionar sua identidade como Diana. Ao mesmo tempo, Alaurzinho, humilhado pela proteção de Zillah Roney, começou a traçar um plano de vingança que não envolvia mais contratos ou reuniões, mas algo muito mais direto e violento. A tensão na cidade era tamanha que as pessoas evitavam se olhar nos olhos, sentindo que a qualquer momento o primeiro tiro de uma guerra civil entre os Amaral e seus agregados seria disparado. O segredo do anel, a obsessão de Roney, o remorso de Malvino e a ameaça de Nayane estavam todos interligados em uma teia de horror que agora apertava o pescoço de cada um. Quem será o primeiro a cair no festival que se aproxima? E o que Nayane fará quando perceber que Valmir não se deixou intimidar e está pronto para entregar sua cabeça para João Raul de bandeja? Sexta. O sangue ferve e as máscaras terminam de derreter neste dia 15 de maio, uma sexta-feira marcada pela traição mais abjeta e pelo cheiro de pólvora emocional que paira sobre a mansão dos Amaral e as ruas desta cidade maldita. O que parecia ser apenas o fim de um casamento é, na verdade, o início de uma carnificina social onde ninguém sairá ileso. E a primeira peça desse dominó de horror é movida por Alana, que não perde tempo em avançar sobre os destroços da vida alheia como um abutre que fareja a carniça de um relacionamento morto. Quando Alana contata Laurzinho, o ar parece sumir dos pulmões do empresário, mas não de medo, e sim de uma antecipação doentia. Ao saber que ele finalmente se livrou das garras venenosas de Zillah, o tom de voz de Alana muda drasticamente, ela não esconde a satisfação, um deleite quase sádico que brilha através das palavras, celebrando a ruína da estrutura familiar do homem com quem pretende jogar. Para Alana, a separação de Alaurzinho não é uma tragédia humana, mas uma oportunidade de mercado. Um vácuo de poder que ela está mais do que disposta a preencher com suas próprias ambições desmedidas. Ela ouve os detalhes do rompimento com um sorriso invisível, saboreando a derrota de Zillah como se fosse o vinho mais caro. Já traçando em sua mente os próximos passos para domar o empresário agora que ele está vulnerável, sangrando emocionalmente e isolado de sua antiga cúmplice. Enquanto isso, nas profundezas de seu exílio moral, Zillah morde os lábios até sentir o gosto metálico do sangue. Possuída por um ódio que não a deixa dormir e uma sede de vingança que consome qualquer rastro de sanidade que ainda lhe restava. Ela não aceita a derrota, ela não aceita ser jogada para fora do clã dos Amaral como se fosse um trapo descartável. Cada fibra de seu ser grita por um retorno triunfal, mas ela sabe que para entrar novamente naquela fortaleza de luxo e mentiras, precisará rastejar pelo esgoto da manipulação. O plano de Zillah é tão sórdido quanto sua alma. Ela decide que sua porta de entrada será através da simpatia de Zuzu. É uma estratégia asquerosa baseada na falsidade mais pura, onde Zillah pretende usar Zuzu como um escudo humano e uma ponte de influência. Ela ensaia sorrisos diante do espelho, modula a voz para parecer uma vítima injustiçada e estuda cada fraqueza de Zuzu para atacá-la com uma amizade forjada no fogo do interesse. Zillah pensa obsessivamente em como retomar seu posto, imaginando a cara de cada um dos Amaral quando ela cruzar aquela porta novamente, não como uma expulsa, mas como alguém que detém as chaves dos segredos mais sombrios daquela família. Ela está disposta a qualquer humilhação, a qualquer encenação baixa, desde que isso a coloque de volta no centro do tabuleiro de onde Alaurzinho tentou varrê-la sem piedade. A desgraça se estende para a juventude corrompida desta história, onde Nayane sente o peso de uma decepção que esmaga suas esperanças de um futuro garantido pelo ouro. Ao olhar para João Raul, o que antes era a imagem de um porto seguro e de uma conta bancária inesgotável, agora se tornou a visão de um homem fraco, patético em suas dúvidas e incapaz de oferecer a segurança que ela tanto almeja. A decepção de Nayane com João Raul é profunda, uma náusea que sobe pela garganta ao perceber que ele não é o herói que ela tentou moldar com suas mentiras sobre o passado. O desprezo que ela sente por ele é tão grande que seus olhos brilham com uma nova e perigosa luz quando sua mente se volta para Gael. A admiração que brota em seu peito por Gael é o combustível perfeito para o desastre. Ela vê nele a força bruta, a coragem inconsequente e a masculinidade agressiva que João Raul jamais terá. Nayane começa a fantasiar com Gael como se ele fosse a peça que falta em seu jogo de destruição, ignorando os riscos e mergulhando em uma obsessão que promete incendiar o pouco que resta de sua reputação. Ela o admira com o olhar de quem quer possuir um animal selvagem, sem se dar conta de que esse mesmo animal pode devorá-la viva assim que a primeira mentira sobre o anel for descoberta por ele. Mas a vida de Nayane está prestes a se tornar um inferno público muito antes de Gael tomar qualquer atitude.
Thalita, movida por uma inveja que corrói suas entranhas e uma sede de engajamento que não conhece limites éticos, decide que Nayane é o alvo perfeito para seu próximo ataque virtual. Com a precisão de uma cirurgiã do caos, Thalita começa a agir para prejudicar a imagem de Nayane, espalhando boatos, expondo contradições e pintando a moça como a vilã que ela de fato é, mas com um toque de crueldade que só uma influenciadora digital sem escrúpulos consegue aplicar. O ódio que Nayane sente ao ver sua imagem ser estraçalhada por Thalita é algo que beira o paroxismo. Ela treme de raiva. O suor frio escorre por suas têmporas enquanto ela segura o celular com tanta força que os dedos ficam brancos. Nayane não se entrega ao choro de vítima, ela se entrega à fúria da vingança. Ela afirma com uma voz rouca que parece vir das profundezas de um túmulo, que Thalita pagará por cada palavra, por cada postagem e por cada comentário. A vingança que Nayane planeja contra a influencer não será digital, será física, emocional e devastadora. Ela jura destruir a vida de Thalita com a mesma intensidade com que tenta proteger suas próprias mentiras, transformando essa rivalidade em uma guerra de baixaria que vai respingar sangue em todos os seguidores e curiosos que assistem a esse espetáculo de horrores. Enquanto isso, a ironia do destino prega uma peça grotesca em Eduarda e Leandro, transformando o momento que deveria ser de união em um presságio de prisão e desespero. Eduarda, tentando manter sua fachada de aliada e boa alma, acompanha Leandro na compra do anel de noivado para agrado. O clima na joalheria é tenso, com Leandro transbordando uma ansiedade patética e Eduarda observando cada detalhe com um sarcasmo oculto. Mas o universo parece querer zombar da situação. Quando Eduarda testa a joia, o anel acaba ficando preso em seu dedo de forma inexplicável. É uma cena ridícula e ao mesmo tempo aterradora. O metal precioso aperta a carne de Eduarda, simbolizando uma união que ela não deseja, mas da qual ela não consegue se desvencilhar. Sábado. A tensão que paira sobre este sábado, dia 16 de maio, não é apenas um prenúncio de chuva, mas o cheiro acre de uma pólvora social prestes a explodir, destruindo as fundações já abaladas da família Amaral e arrastando todos os envolvidos para um abismo de humilhação pública e desespero. O ar no escritório do Grupo Amaral está tão pesado que cada respiração de Alaurzinho parece um esforço hercúleo, enquanto ele se vê encurralado entre a espada e a parede, sendo alvo de um ataque coordenado que visa arrancar dele o último vestígio de autoridade que ainda lhe resta. Alana e Blake não estão ali para sugerir, eles estão ali para executar uma manobra de poder que beira o sadismo corporativo, pressionando o empresário com uma agressividade fria e calculista a aceitar a presença de Agrado e Eduarda no festival. Alana olha para Laurzinho com um desprezo que brilha nos olhos, uma satisfação velada ao vê-lo acuado, enquanto Blake usa palavras que cortam como navalhas, deixando claro que a recusa do empresário seria o seu suicídio financeiro e social. Alaurzinho sente o suor frio escorrer pelo pescoço, o coração batendo descompassado contra as costelas, percebendo que sua vida se transformou em um teatro de fantoches onde ele não segura mais os cordéis. A pressão é sufocante, cada argumento de Blake é um prego no caixão da autonomia de Alaurzinho, e a presença de Alana, com aquele sorriso cínico de quem sabe que já venceu, transforma a sala em uma câmara de tortura psicológica. O empresário tenta reagir à voz falha, à garganta seca de um ódio que ele não pode expressar, enquanto vê o nome de sua empresa ser usado como palco para as mulheres que mais representam o seu fracasso pessoal e a sua ruína emocional. Longe daquela arena de interesses escusos, Eduarda carrega no peito uma angústia que parece feita de chumbo, uma dor que não encontra saída senão no desabafo desesperado com Zuzu. O tom de voz de Eduarda é carregado de uma melancolia corrosiva, as palavras saindo truncadas, entremeadas por uma respiração ofegante que denuncia o colapso nervoso iminente. Ela despeja sobre Zuzu todo o peso das descobertas recentes, a sensação de ser uma peça descartável em um tabuleiro de gente poderosa e sem alma, enquanto suas mãos tremem sem parar. Zuzu ouve tudo com aquele olhar que mistura compaixão e um conhecimento profundo da podridão humana. Mas nada do que ela diga parece capaz de acalmar a tempestade que devora Eduarda por dentro. Eduarda se sente suja, amarrada a um destino que ela não escolheu, e falar com Zuzu é como tentar lavar a alma em uma água que já está contaminada. Ela fala sobre o medo, sobre a raiva de ser irmã de Sol em circunstâncias tão abjetas, e sobre como cada pessoa ao seu redor parece estar apenas esperando o momento certo para lhe dar uma punhalada nas costas. É um monólogo de dor pura, um grito de socorro de alguém que já desistiu de acreditar que existe qualquer vestígio de bondade naquela cidade infestada de traidores.
Mas o verdadeiro inferno de Alaorzinho estava apenas começando, pois se Alana e Blake foram um carrasco, Zilá e Nayane seriam os demônios que torturariam sua alma após a execução. Quando ele cede à pressão e aceita a inclusão de Agrado e Eduarda no festival, a mansão dos Amaral se transforma em um cenário de guerra doméstica sem precedentes. Zilá avança sobre o ex-marido com uma fúria que faz as paredes tremerem, a voz destilando um veneno tão potente que parece queimar o ar ao redor. Ela o repreende com uma violência verbal assustadora, chamando-o de covarde, de fraco, de traidor da própria linhagem ao permitir que aquela gente pise no palco que deveria ser o santuário da família. Nayane não fica atrás. A menina, possuída por um desespero que beira a psicose, une-se à mãe em um coro de ofensas e humilhações contra o próprio pai. Nayane grita que ele está destruindo o futuro dela, que ele é um estorvo. Um homem acabado que não consegue proteger o próprio legado das garras de oportunistas como Agrado. O olhar de desprezo que Nayane lança para Alaorzinho é de uma crueldade sem limites, uma rejeição total que atinge o empresário no fundo do que resta de sua dignidade. Zilá aproveita cada segundo para humilhar o homem que ousou se separar dela, esfregando na cara dele que sem o seu julgamento implacável, ele é apenas uma presa fácil para qualquer aventureira. Alaorzinho fica ali no centro da sala, sendo apedrejado pelas palavras das duas mulheres que ele mais deveria confiar, sentindo o peso de uma solidão avassaladora enquanto a mansão parece se fechar sobre ele como uma tumba de luxo e ódio. Enquanto a família Amaral se devora viva, Janete se encontra mergulhada em uma preocupação que lhe tira o sono e a paz de espírito. Ela observa Agrado e sente um aperto no peito ao perceber o sacrifício terrível que a moça está disposta a fazer. O fato de Agrado estar disposta a abrir mão de parte fundamental de sua própria história, de sua essência e de suas memórias, apenas para conseguir esquecer João Raul, soa para Janete como uma mutilação da alma. Janete sofre em silêncio, imaginando as consequências catastróficas desse ato de desespero. Ela sabe que o passado não pode ser simplesmente apagado sem que o presente desmorone junto. Ver Agrado caminhar para esse esquecimento forçado é como ver alguém se jogando em um abismo com os olhos vendados. Janete teme que, ao tentar se livrar da dor que João Raul lhe causou, Agrado acabe se tornando uma casca vazia, uma sombra de quem um dia foi, perdendo a força que a torna única. O medo de Janete é palpável. Ela olha para o futuro e só vê escuridão para aquela que ela tanto quer proteger, percebendo que a obsessão por João Raul continua a ditar as regras, mesmo através da ausência e do silêncio. A podridão moral de Nayane, porém, não conhece limites e se manifesta de forma agressiva contra qualquer um que ela considere um obstáculo ou uma ameaça aos seus planos de ascensão. Em um encontro carregado de eletricidade negativa, Nayane ameaça Sinara com uma frieza que gela o sangue. Não é uma briga de meninas, é uma ameaça de destruição total. Nayane se aproxima de Sinara, os olhos fixos e sem brilho, e com uma voz baixa e sibilante, deixa claro que se a outra ousar abrir a boca sobre o que sabe ou se tentar se atravessar em seu caminho, o preço a ser pago será alto demais para qualquer um suportar. Nayane usa o medo como arma, demonstrando que aprendeu bem as lições de Zilá sobre como esmagar oponentes. Sinara sente o peso da ameaça, percebendo que Nayane está disposta a qualquer baixaria, a qualquer crime, para manter sua farsa de pé. O embate entre as duas é um jogo de quem tem menos a perder, e Nayane deixa claro que ela já queimou todas as pontes e que não hesitará em arrastar Sinara para o fundo do poço caso seja contrariada. A agressividade de Nayane é um reflexo de seu pânico interno, uma tentativa desesperada de controlar um mundo que está fugindo de suas mãos a cada minuto que passa. No entanto, em meio a tanta sujeira, pequenos momentos de observação silenciosa revelam desejos ocultos e conexões perigosas. Eduarda, em um instante de trégua em sua própria dor, observa Leandro interagindo com o sol e sente uma admiração que a assusta. Há algo na pureza de Leandro, na forma como ele lida com a menina, que desperta em Eduarda uma inveja doentia e um desejo de proximidade que ela tenta reprimir. Ela olha para Leandro e vê o que nunca teve, uma bondade que não parece exigir nada em troca. Mas esse olhar de admiração está contaminado pela tragédia, pois Eduarda sabe que Leandro está destinado ao sofrimento nos braços de Agrado, e uma parte sombria de sua mente começa a desejar que esse amor fracasse para que ela possa ocupar o espaço deixado pelo caos. Enquanto isso, Valmir tenta desesperadamente abrir os olhos de João Raul sobre a verdadeira natureza de Nayane. A conversa entre os dois é tensa, um duelo de perspectivas onde Valmir tenta jogar a luz da verdade sobre as sombras que Nayane projetou na mente do amigo.
Valmir fala com urgência, quase implorando para que João Raul enxergue a impostora que está ao seu lado. Mas João Raul parece cada vez mais entorpecido pelas mentiras da menina, apegado à ilusão de que ela é a chave para o seu passado. Cada palavra de Valmir bate em um muro de negação, aumentando a frustração do amigo que vê a desgraça de João Raul sendo escrita por mãos de uma manipuladora de quinta categoria. Para complicar ainda mais o cenário de obsessões cruzadas, Gael surge como uma sombra que alimenta o ego distorcido de Nayane. Ele a elogia, e esse elogio funciona como um combustível inflamável para a vaidade da menina. Quando Gael fala, Nayane sente que seu poder é real, que ela é capaz de dobrar homens e destinos conforme sua vontade. O elogio de Gael não é apenas uma gentileza, é um reconhecimento da periculosidade de Nayane. E o fato de ela se sentir lisonjeada por isso mostra o quão profunda é a sua queda moral. Eles se olham como dois predadores que reconhecem a marca um do outro, criando uma aliança silenciosa baseada no desejo e na ambição mais rasteira. Nayane usa os elogios de Gael para se fortalecer contra os ataques de Valmir e a fraqueza de João Raul, sentindo que tem nele um aliado para as horas mais sombrias que certamente virão quando a verdade sobre o anel for finalmente arrancada à força de sua garganta. O ápice do choque visual e emocional acontece quando Janete, caminhando pelas ruas com o coração já pesado, presencia uma cena que faz o seu mundo girar. Ela vê Alana com Alaorzinho. A imagem dos dois juntos é como uma bofetada na cara de Janete, a confirmação de que Alana não perdeu tempo em ocupar os espaços deixados pela dor. Ver a mulher que ela despreza ao lado do homem que simboliza tanto sofrimento em seu passado desperta em Janete um sentimento de náusea e indignação. Ela observa de longe, o corpo trêmulo, sentindo que uma nova aliança do mal está sendo forjada bem diante de seus olhos. Janete percebe que o festival não será apenas um evento musical, mas o palco de uma colisão de interesses onde Alana e Alaorzinho estarão unidos contra todos os outros. O medo por Agrado, a raiva por Alaorzinho e o asco por Alana se fundem em um sentimento único de catástrofe iminente. Janete sabe que aquela imagem é o preâmbulo de um desastre que afetará todos, e que o envolvimento de Alana com o Grupo Amaral é o ingrediente final para uma explosão que não deixará pedra sobre pedra na vida de ninguém naquela cidade.